Olá, no ar Unisul TV Esporte, nessa quarta-feira, 20 de outubro de 2010. No programa de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Catarinense da 2ª Divisão. Hoje tem rodada, Atlético Tubarão em campo e também o Leão do Sul. Vamos falar também sobre o futsal e a Unisul jogando em casa, primeira rodada do retorno. O jogo é contra a Chapecoense e o jogo é no ginásio poliesportivo da Universidade. Também vamos falar sobre boliche. Temos um novo campeão na Copa Tubarão de Boliche. Futebol amador, fique ligado no programa de hoje. No ar Unisul TV Esporte nessa quarta-feira, e lembrando você de casa, você já sabe, você pode participar do nosso programa, os nossos contatos. Aqui você vê o nosso endereço eletrônico, unisultvesport@unisul.br, espaço sempre aberto para você de casa participar do nosso programa, e também o nosso portal de internet, onde ficam hospedadas as nossas matérias do esporte também, tvsulsc.com.br. Então são formas de interatividade com você de casa, participe do nosso programa. Olá, Vivian, olá, Matheus, destaques para essa quarta-feira com tempo bom? Sim, solzinho, né? Solzinho. Bom dia, vocês estão em casa. O destaque, futsal hoje à noite contra a Chapecoense, entrada gratuita no ginásio poliesportivo da Unisul, a estreia da Unisul no retorno do Catarinense. Olá, Matheus, totalmente informatizado mais uma vez aqui, destaque para essa quarta? Isso a gente tem rede aqui, né? Muito bom. O destaque, além do jogo da Unisul, né, que é uma novidade, você... Lá no ginásio poliesportivo tem o jogo do Atlético Tubarão, que pode até retomar a liderança aí do segundo turno, se vencer, contar com uma ajuda da rodada, e o Atlético segue na busca pelo título do retorno. Vamos começar o programa falando sobre o assunto que você gosta muito, Matheus. Vamos começar falando sobre Série B. Vamos trazer como anda a classificação. Que é bumerangue. Figueirense não, é bumerangue. Bom, Matheus, para quem não sabe, Matheus, alguns anos atrás, fez uma matéria exótica sobre o bumerangue. Um dia a gente vai resgatar ela e passar para o pessoal de novo de casa. Para quem não conhece, né? Tá aí a classificação da Série B. Ontem o Figueira venceu o Bahia 1-0. Bom resultado do Figueirense, porque o Bahia tá brigando. O Figueirense ontem não conseguiu empatar o jogo, porque tentou, né? Tentou de todas as muitas chances perdidas. Coritiba é líder 59, o Figueirense assume o segundo lugar, rouba a posição do América Mineiro, que tropeçou em casa. Está em terceiro lugar com 52, ao lado do Bahia. O quinto colocado é o Sport com 49 pontos, e nas contas do Figueirense precisa se somar mais 9 pontos, seriam 3 vitórias em 7 jogos restantes. A turma do rebaixamento, turma que vai caminhando para a Série C, o Brasiliense, que se recuperou, primeira vitória do Andrade no comando do Brasiliense. O Ipatinga tem 30, o Santo André tem 29, incrível o Santo André, né? Estava na primeira divisão no passado e tá para subir para C. O fenômeno do Criciúma bateu, né? O fenômeno do Criciúma batendo no Santo André. E o América Natal também. Natal já aconteceu com ele também. Era outra equipe que também estava na primeira divisão e não faz muito tempo isso. Aí então a classificação da Série B, bom para Santa Catarina, o Figueirense caminhando a passos largos para a primeira divisão. O Figueirense teve essa vitória do Sport, né? Parece que o Sport vai ficar ali de sombra desses 4 times aí o tempo todo, porque também está numa sequência boa de resultados. Mas aparentemente o Figueirense está na trilha aí para chegar à primeira divisão, o que seria muito bom para o futebol de Santa Catarina, ainda mais se o Avaí conseguir permanecer na primeira divisão também. O pessoal não estava muito acostumado, mas não teremos rodada do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, Campeonato Brasileiro da Série A, mas teremos hoje jogos pela Sul-Americana e vamos conferir então as partidas de volta à Sul-Americana. O Peñarol recebe o Goiás, no Uruguai. O Palmeiras joga com a vantagem de ter vencido fora o Sucre da Bolívia 1-0. E o Santa Fé recebe o Atlético Mineiro, que também venceu no jogo de ida. O Avaí joga amanhã contra o Emelec do Equador. O Avaí, que perdeu por 2-1 a partida de ida, joga amanhã então na ressacada contra o Emelec. Primeira partida oficial do Avaí em campeonatos internacionais na ressacada. Então, tomara que o Avaí tenha uma boa atuação, apesar de estar se preocupando muito com o brasileiro. Contra um time internacional, né? Porque na primeira fase pegou o Santos, que era um campeonato internacional. Só que era um jogo aqui. Muito bem lembrado, contra um time internacional. E esses 4 times aí são os times que podem acabar com o G4 do brasileiro, né? Porque se um time brasileiro conquistar a Copa Sul-Americana, aí o G4 brasileiro volta a virar G3. Então, na verdade, quem está ali brigando pelo 4º, 5º, 6º lugar vai ter que secar esses times aí na Sul-Americana. Vou falar agora sobre o futebol amador. Tivemos rodada no
Campeonato Futebol Amador, no regional. Tivemos mais uma rodada nesse último fim de semana e vamos conferir então os resultados da quarta rodada. O Revoredo empatou com o Palmeiras 2-2. A equipe do União Casas Silva venceu o Colégio Brasil no jogo de 7 gols, 4-3. O Rio Branco foi atropelado pelo Alvorada 3-0. O Alvorada está passando por cima de todo mundo. E o Santos foi derrotado em casa pela Seria Mendes 2-1. Se tivermos a classificação no ponto, a gente já encaminha para o pessoal. O Alvorada, 100% de aproveitamento em 4 rodadas, tem 12 pontos. Em segundo, União com 9. Em terceiro, o Rio Branco, ao lado da Seria Mendes com 6 pontos. O Palmeiras vem em quinto e o Colégio Brasil está em 8º lugar. Palmeiras e Colégio Brasil, que são equipes que sempre brigam pelos primeiros lugares aqui no Municipal de Tubarão. E a gente está vendo as equipes lá embaixo da tabela. Chega a ser uma surpresa, né? A gente que acompanha campeonatos regionais aqui da cidade também está acostumado a ver eles lá em cima, como tu falou. Então é uma surpresa. Mas são equipes que já têm mais tradição, já estão mais acostumadas com as competições. Talvez, de repente, com o andar do campeonato, elas voltem a brigar pelas primeiras posições. Isso mostra o equilíbrio também do nosso futebol amador. Vamos para um rápido intervalo. Próximo bloco, Campeonato do Wilsons Sport Bowl. Hoje ainda tem o futsal da Unisul, que joga contra a Chapecoense. E também os assuntos Olesc e Campeonato Catarinense da 2ª Divisão.